vim aqui fazer uma resenha desse maravilhoso livro que todo mundo deveria ler uma vez na vida, que é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. E por que ele é um livro que todo mundo deve ler? Aqui a gente encontra maneiras de como viver o agora, de como estar presente, que é uma coisa que atualmente, né, é muito difícil a gente conseguir fazer isso, de estar agora, de não estar pensando no passado, de não estar preocupado com o futuro, né? E esse livro aqui traz explicações do porquê que a gente tem esses tipos de sofrimento por causa do passado, por causa do futuro, e como que a gente faz pra conseguir viver no agora, no presente. Então eu vou mencionar aqui algumas partes que eu mais gostei desse livro, que na verdade foram quase todas, eu marquei muitas coisas e eu grifei ele quase inteiro. Uma das coisas que o autor mais fala nesse livro é sobre consciência. E como que essa consciência, o fato da gente estar ou não consciente, afeta essa maneira como a gente vê as coisas e se a gente acaba ficando triste ou sofrendo, deixando aquele fato que aconteceu nos afetar. É o fato da gente estar consciente ou não. E o que ele fala? Ele diz que a gente precisa se tornar conscientes dessa situação, do momento. E como é que a gente faz isso? Vivendo o agora, estando presente totalmente no agora. Quando a gente está inconsciente, nós deixamos esses sentimentos nos controlarem. Então, por isso que é importante estar sempre consciente, estar presente, você saber sentir o que está acontecendo agora. Porque muitas vezes a gente tenta não querer sentir as coisas, os sentimentos ruins. Isso não é o que a gente precisa fazer. Nós precisamos sentir tudo que está acontecendo. Se você ficou triste por uma situação, tentar entender por que você está triste, por que você está sentindo isso naquele momento. E isso é tornar consciente, você saber por quê, tentar achar o motivo de todos os sentimentos que você tá tendo. E uma coisa que quando eu li, eu fiquei, meu Deus, é isso, sabe? Foi quando ele disse sobre quando você pensa muito sobre uma coisa, quando você pensa qualquer coisa, você tá tá gastando energia com aquilo. Então, sabe, se você... Por que a gente fica pensando tanto em uma coisa, por exemplo, do passado, que já aconteceu, que não tá mais presente? Por que a gente fica remoendo tudo aquilo que aconteceu, gastando a nossa energia naquilo que nem faz mais sentido você pensar naquilo? Então, isso foi uma coisa que eu fiquei, cara, sabe, por que a gente gasta tanta energia? E aí que entra também o fato da gente estar consciente de, poxa, por que eu tô pensando tanto nisso? Sabe, isso realmente tem importância pra eu ficar gastando minha energia pensando nisso? Talvez seja uma coisa que nem vá mudar ou que não tá mais afetando o nosso dia a dia, mas a gente gasta tanta energia pensando naquilo que aquilo acaba tendo um poder na nossa vida. E, sabe, a maioria das vezes, 90% das vezes que a gente fica pensando coisas do passado ou do futuro, não são coisas que a gente realmente precisa se preocupar e a ponto de deixar elas dominar a nossa vida e nos controlar. E você já parou pra pensar que quando você começa a pensar numa coisa lá do passado, você vai e fica pensando, e aí um pensamento puxa o outro, e aí cada vez mais fica como se fosse um buraco que você estivesse entrando, caindo nele, e cada vez ele ficasse mais fundo. É isso que o autor fala, que quando a gente pensa demais numa coisa do passado, quanto mais a gente entra no passado, mais isso é um buraco sem fundo e a gente vai continuar caindo nesse buraco. E como é que o autor fala pra gente lidar com esses problemas que a gente fica pensando e gastando nossa energia? Basicamente fala pra nós enxergarmos esses problemas como apenas situações e que essas situações têm solução. Em algum momento esse problema vai se transformar em alguma coisa. E o que a gente precisa fazer? Apenas aceitar. O autor diz que nós precisamos só aceitar, enxergar esse problema como uma parte da nossa vida, da nossa evolução. Por exemplo, se esse sentimento for um medo, a gente precisa só
ok, eu estou com medo, eu não preciso tentar não ficar com medo, eu só preciso tentar encontrar por que eu tô sentindo isso, sabe? Observar mesmo a gente, por que a gente tá desse jeito. E é meio que como a solução, ela vai surgir, sabe? Seu medo vai passar. A gente só precisa enxergar esse medo como uma parte da nossa vida que tá acontecendo agora, ok? Eu estou com medo, é normal sentir medo. E eu não preciso tentar fugir desse sentimento, porque é uma coisa que, ok, algo está causando isso, eu preciso me observar e tentar descobrir por que eu tô sentindo isso. E aqui ele fala também sobre vícios, e esses vícios não necessariamente assim de drogas, álcool, enfim. Pode ser um vício que você tem de ter um tipo de ação em um determinado, alguma parte da sua vida com alguma pessoa. O autor explica como, por que isso acontece e como é que a gente faz pra se livrar desses vícios. Então, basicamente, o que o autor fala é que os vícios são recusas inconscientes que nós mesmos fazemos dos nossos próprios sentimentos. Então, por exemplo, se eu trato alguma pessoa de determinado jeito, talvez seja porque eu tenha algum sentimento e que eu não, às vezes, nem reconheço, nem sei que ele tá lá, mas ele tá lá e é por isso que ele tá causando essa ação em mim. E muitas pessoas falam que aquela pessoa tá viciada em alguma droga. E aí por isso ela tá desse jeito. Na verdade, o que esses vícios fazem eles trazem à superfície os nossos sentimentos ruins que estão dentro da gente. Então esses vícios, eles trazem pra fora da gente, eles acabam puxando esses sentimentos ruins como a infelicidade, insatisfação, medo. Esses vícios apenas trazem pra fora tudo que tá dentro da gente. E aí a gente não precisa ficar, ok, eu sou uma pessoa infeliz, eu vou ser infeliz pra sempre porque eu mereço isso e eu só fiz coisas ruins na minha vida inteira e é por isso que eu vou ser assim. Não, você não precisa aceitar que você vai ficar assim pra sempre. A gente só precisa ter essa consciência do porquê que a gente tá agindo assim. E aí, a partir daí, tentar achar uma solução e se livrar de tudo isso ruim que tá causando na nossa vida. E uma coisa que eu achei incrível quando eu li bem no finalzinho do livro foi quando o autor falou sobre a mente. E aí ele diz que a mente, por que ela fica voltando tanto no passado, tentando recriar as coisas e você acaba, não consegue se livrar do passado. E muitas vezes a gente fala, mas é inconsciente, eu não consigo deixar o passado para trás. Então o autor diz que a nossa mente, ela gosta daquilo que ela já conhece. Então a mente não gosta daquilo que é desconhecido, porque ela não pode ter controle sobre aquilo. Então o que acontece? A mente, por que ela fica puxando tantas coisas do passado? É porque ela já conhece aquilo, ela já viveu aquilo. Então é como se fosse um terreno seguro que ela pode agir, sabe? Que ela pode controlar aquilo. Se a gente começar a viver no agora, por que é muito difícil nós conseguirmos viver o agora? Por que é tão difícil? Porque a nossa mente não tá acostumada ao agora. Porque o agora é desconhecido, gente. Nunca sabe o que vai acontecer, né? E o que a gente precisa fazer? É não deixar a nossa mente nos controlar. E a mente quer controlar a gente. É por isso que ela fica voltando tanto no passado. Porque lá ela já conhece o que aconteceu. Então, a partir disso, ela pode controlar nossos sentimentos, nossas ações. Estando no agora, estando totalmente presentes e conscientes, a gente consegue ter o controle da nossa vida e nós podemos controlar nossa mente. E por isso que é tão difícil deixar esse hábito de ficar pensando no passado. Então, estar presente se torna um desafio. É algo que a gente precisa trabalhar a cada dia. Não é fácil, óbvio. Você não vai conseguir deixar o passado totalmente de uma hora para outra. É um treino diário. E cada dia que a gente treina isso, mais a gente vai conseguir ter consciência, mais a gente vai conseguir dominar os nossos sentimentos, entender melhor, gente, não deixar que a mente nos domine. Eu poderia ficar horas falando desse livro aqui, porque ele é muito incrível. Eu acho que todo mundo deveria ler, ele é um guia, assim, perfeito. Se você tem muitos problemas com coisas que já passaram, você não consegue
se livrar de ficar pensando sobre um problema que aconteceu lá atrás, sabe? Esse livro é perfeito. Eu acho que até quem não tem, mas acho muito difícil, não existe uma pessoa que não tem problemas com essas de estar presente nos dias de hoje, não é mesmo? Eu acho que todo mundo deve ler esse livro. Ele é maravilhoso e depois dele, você, sério, siga o que esse livro tá falando. Porque com certeza ele vai melhorar o jeito que você vive, o jeito que você pensa, como você lida com as situações do dia a dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!